Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Salmos 123. E quero ratificar a minha alegria, de podermos voltar com a escola bíblica, irmãos. É muito importante, é essencial na vida da igreja e poder se reunir para estudarmos a palavra de Deus, estudarmos as temáticas em volta da palavra de Deus. É muito necessário, importante para a saúde da igreja. E nós estávamos contando os dias, para podermos ter uma escola bíblica e ter a escola bíblica de volta aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, e de brinde vamos ter uma escola bíblica na cidade. E eu conclamo os irmãos a continuarmos orando por aquele trabalho, que é um trabalho de suma importância para a nossa cidade e para o avanço do reino do Senhor ali naquele lugar onde estamos plantados. Salmo 123. Você que achou, vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Salmo 123. Vou estar lendo na NVI. Diz assim a palavra de Deus: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Amém. Oremos mais uma vez. Deus, lemos a Tua palavra. E agora, Espírito Santo de Deus, nós suplicamos ao Senhor, ministre a Sua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que ao proferir este sermão, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, intervenha, haja em nossas vidas. Ó Deus, nos confrontando, nos encorajando, nos moldando, nos conformando à imagem de Cristo Jesus, seu Filho. Ó Deus, e nos conduzindo a cada dia mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, ministra, porque eu sei que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. E eu suplico ao Senhor, fale conosco, ó Deus, nessa hora. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Bom, irmãos, vamos continuar então nos salmos de romagem, os cânticos de peregrinação. E nós vamos continuar nessa peregrinação, então, agora tendo a nossa atenção voltada para o Salmo 123. Já passamos, então, pelo Salmo 120, lidando com a mentira, passamos pelo Salmo 121, lidando com circunstâncias hostis numa estrada perigosa. Atentamos para o Salmo 122, em que nós retratamos a alegria de congregar com o cântico de chegada. E agora, amados, eu chamo a sua atenção para o Salmo 123, em que os peregrinos agora precisam lidar com a hostilidade contra o povo de Deus.
a hostilidade contra o povo de Deus. E é interessante que o povo está cantando a despeito dessa hostilidade e dessa circunstância dificílima, o povo louva o Senhor. Então eu convido mais uma vez os irmãos a nós nos atentarmos àquilo que a palavra do Senhor diz e ao que esse salmo tem a nos ensinar nessa noite com muito louvor. Portanto, preste a sua atenção comigo nessa noite, lembrando que no Salmo 123 o autor e o contexto, a ocasião, são desconhecidas. Ninguém pode dizer categoricamente quem escreveu ou como aconteceu, mas há algumas pistas que eu quero discorrer com os irmãos no decorrer da exposição desse salmo. Mas preste atenção no versículo 1. O versículo 1, então, o salmista, ele está aqui diante da opressão e da perseguição, da zombaria, do escárnio, da vergonha. Parece que o povo está cabisbaixo. O povo está entristecido. E nesse momento é como se o salmista, ele desse um passo à frente e começasse a cantar. Mas a cantar uma oração, dizendo: para ti, ou a ti, levanto os meus olhos. É como se o salmista agora erguesse a sua cabeça, olhando para o Senhor, o Rei. E ele então louva, canta uma oração diante daquele povo oprimido, perseguido, envergonhado. O salmista é como se ele estivesse no meio do povo, e então ele se levanta e começa a cantar essa oração: a ti levanto os meus olhos. Ele então ergue a sua cabeça e olha para o Rei, amados. Porque ele diz na segunda parte do versículo: a ti que ocupas o teu trono nos céus. Porque o salmista agora levanta a sua cabeça e lembra que Deus está no trono do universo, governando soberanamente. O salmista, a despeito de estar com o povo de Deus, cabisbaixo, envergonhado, oprimido, perseguido, sofrendo, ele levanta os seus olhos, lembrando o povo: Deus está no trono. Salmo 103, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo o que existe. Deus está no trono. E esse Deus que está no trono, que é o Rei Todo-Poderoso, Ele sabe, amados, e vê quando nos oprimem, quando nos perseguem, quando escarnecem de nós, quando zombam de nós, quando nos maltratam, quando nos ferem, quando nos matam. Deus sabe e vê. Salmo 11:4: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 113, também versículo 4. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina, em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. O Deus, amados, que está sentado no trono, governando soberanamente, é o Deus que sabe e vê a situação do seu povo. É o Deus que sabe e vê as circunstâncias em que o seu povo está vivendo e vivenciando. Deus vê e sabe.
Então, o salmista está conduzindo o povo a olhar para o rei em tempos de hostilidade e dificuldade, pois somente esse rei todo-poderoso pode trazer solução à causa e dar fim às circunstâncias adversas. Ele levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos para o rei, para aquele que está sentado no trono, sabendo que esse rei, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele contempla a situação do seu povo, a situação adversa, a hostilidade pela qual o seu povo está passando, e esse Deus tem poder para mudar essas circunstâncias, tem poder para intervir nessa situação. E é por isso que o salmista se levanta, ergue a sua cabeça e clama: a ti levanto os meus olhos. Amados irmãos, em tempos de hostilidade e dificuldade, precisamos levantar a nossa cabeça. E não com altivez, e não com soberba, e não confiando em nós mesmos, mas levantar os nossos olhos para o Rei do Universo. O nosso Senhor Jesus, que sabe e vê a situação pela qual o seu povo está passando. Deus sabe, amados, a situação e as circunstâncias da sua igreja aqui na terra. Deus sabe ver. E precisamos levantar os nossos olhos para esse Deus e clamar. E clamar. Então, o versículo 2 agora, o salmista, ele faz uma comparação. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, ele faz uma comparação com os servos na casa de seus senhores, que permaneciam atentos, em pé, atentos, esperando um sinal, uma ordem, uma direção para como proceder. Ele faz essa comparação e diz: também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Mas perceba que nessa comparação, ou que há nesse trecho, amados, uma mudança interessante. O salmista agora, ele sai da primeira pessoa do singular, meu irmão, e passa para a primeira pessoa do plural. A ti levanto os meus olhos. Mas agora, assim, estão atentos, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. O salmista agora sai da primeira pessoa do singular para entrar na primeira pessoa do plural. E isso é interessante e significativo. A partir de agora, o salmista está falando: os nossos olhos, o nosso Deus, misericórdia de nós, estamos cansados ou fartos em outras versões, a nossa alma em outras versões. E o salmista está mudando, porque o salmista está mostrando a comunhão de um povo que compartilha as lutas, as dores, os sofrimentos e que caminham juntos no mesmo propósito. Eu não coloquei isso no sermão, mas é interessante como nos últimos cultos a mesma temática tem sido levantada. Isso, amados, não deve ser encarado como uma mera repetição, mas encarado como Deus querendo falar algo para nós. Deus está querendo falar algo para nós, amados, sobre a comunhão da igreja, sobre a unidade da igreja. E o salmista está, então, dizendo mais uma vez, ao mudar da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Ele mostra
a comunhão de um povo que compartilha as suas lutas e as suas dores. Os sofrimentos e que caminham juntos com o mesmo propósito. Sabendo, amados, que quando um cristão sofre por ser cristão, toda a igreja sofre. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E o salmista está nos chamando a atenção para isso. E esse povo, então, unido, aguarda atentamente pela ordem, pelo comando, pela direção de Deus. Porque os nossos olhos estão atentos. Também os nossos olhos estão atentos ao Senhor. Nós aguardamos atentamente pela ordem de Deus, pelo comando de Deus, pela direção de Deus. O povo está unido e com os olhares atentos em Deus, que está esperando, ou então em outras versões, até que. Isso, amados, expressando o quê? Paciência, confiança e perseverança. Pois a ação, a intervenção é no tempo de Deus. Os nossos olhos estão atentos, esperando a direção, esperando o comando, esperando a ordem. Estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando, ou até que. Isso porque o salmista está encorajando o povo e nos ensinando nessa noite sobre paciência, confiança e perseverança. Paciência porque é no tempo de Deus, amados. Não é quando nós decidimos, ou quando nós ordenamos, ou quando nós dizemos que Deus tem que intervir. Não sejamos arrogantes, amados, em achar que pelo fato de crermos em Deus e termos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele tem que intervir e fazer tudo o que achamos que Ele tem que fazer na hora que nós achamos que Ele tem que fazer. Paciência. E o salmista já nos ensinou: esperei com paciência no Senhor. Paciência, porque é no tempo de Deus. Confiança, porque nós aguardamos certos de que Ele agirá. Nós aguardamos pacientemente, mas também confiamos, cremos que quando Deus agir, amados, que Deus agirá no momento certo, da forma certa, na medida certa. E Ele agirá. Ele não falhará. Nós devemos aguardar com paciência, mas também com confiança, sabendo, amados, o Deus que sabe e vê a situação da sua igreja, Ele agirá. Ele agirá. E Ele agirá em nosso favor. Além de paciência e confiança, perseverança. Porque aguardamos, mas não desanimamos. Nós aguardamos com paciência e com confiança, sem desanimar. Continuamos caminhando. Não paramos, não desistimos, não desanimamos, não esmorecemos. Nós continuamos e não desanimamos. Então, amados, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando, ou até que Ele tenha misericórdia de nós. O povo está esperando que Ele tenha misericórdia
Para isso, então, eu quero atentar, amados, que alguns apontam que o possível contexto desse salmo é o período pós-cativeiro babilônico. O período pós-cativeiro no trabalho de reconstrução. E aí vem a pergunta, por que o povo foi para o cativeiro? Por causa do pecado. Em suma, por causa do pecado. E as consequências disso foi cativeiro em Jerusalém arrasada. E no processo de reconstrução, haviam outros povos dentro e fora de Jerusalém que fizeram de tudo para atrapalhar as reconstruções. E isso trouxe ao povo grande sofrimento e amargura. Então aqui, amados, possivelmente o salmista está apontando para uma consciência de pecado. Ele está apontando para essa consciência de pecado, porque eles sabiam que não mereciam nada de Deus, pois ele aplicou juízo por conta do pecado. Mas ainda assim, eles estão esperando misericórdia, aguardam pela compaixão divina e clamam pela misericórdia, pois misericórdia aqui, amados, é graça para os que não a merecem. Graça para os que não a merecem. Então o salmista sabe, nós não merecemos, mas podemos clamar misericórdia. Esperamos por misericórdia. Esperamos que Ele tenha misericórdia de nós, porque nós não merecemos, mas Ele é um Deus misericordioso. Mas Ele é um Deus compassivo. E além de ser um Deus misericordioso e compassivo, Ele é o nosso Deus. Por isso, amados, nós observamos agora no versículo 3, veja que a consciência de quem Deus é, a consciência de quem eles são e do que fizeram, os leva a suplicar misericórdia. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. São os pecadores que clamam ao seu Deus, pois esse Deus é o seu rei e esses pecadores são o seu povo. Essa, amados, é uma grande beleza do Evangelho. O Deus santo e poderoso escolhe pessoas como eu e você, a despeito do que somos e do que fizemos. Ele escolhe e chama pessoas como eu e você para fazermos parte do seu povo. E como parte do seu povo, Ele cuida de nós. E veja o que diz Lucas capítulo 18, versículo 13, que diz, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano, amados, sabia quem ele era. O publicano tinha consciência do que ele fez e do que ele era. Mas o publicano também tinha consciência de quem Deus era. E é por isso que ele clamava a Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amados, o salmista prossegue abrindo o coração nesse louvor ou ao cantar essa oração diante de Deus com o povo. Ele abre o seu coração agora dizendo, já estamos cansados de tanto desprezo.
Versículo 4, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Estamos cansados. A ideia aqui é como se fosse um copo de água, esse copo já estivesse transbordando. A gente já não aguenta mais. A gente já não aguenta mais as ofensas. A gente já não aguenta mais as maldades. A gente já não aguenta mais, amados, as mentiras. A gente já não aguenta mais a hostilidade. Eles estavam cansados pois essa crueldade que os cercavam, os afetavam frontalmente. E eles abrem o coração, estamos cansados. Amados, e é bem verdade que na história da igreja, diante de perseguição, opressão, crueldade, maldade, isso nos afetou frontalmente, grandiosamente. Seria mentira, amados, dizermos que termos cristãos sendo mortos pelo mundo não nos choca, não nos entristece. Seria mentira nossa dizer que os crentes serem perseguidos pelo mundo, terem a sua liberdade tolhida, terem os seus bens furtados, não mexe com a gente. De forma que ver o sofrimento de uma mãe cristã em que tem os seus 5 filhos decapitados por serem cristãos, isso não mexe com a gente. De tal maneira que a gente chega diante de Deus e abre o coração dizendo, estamos cansados. Estamos cansados dessa maldade, estamos cansados do desprezo, estamos cansados da zombaria, estamos cansados do desprezo dos arrogantes, estamos cansados. E perceba que o salmo acaba aqui, com o salmista abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, amados. E precisamos relembrar que não existe supercrente. Nós somos afetados. E quando a igreja é perseguida, maltratada, nós sofremos. E assim como o salmista, desejamos abrir o coração para Deus e dizer, estamos cansados. Nosso tempo, amados, estamos cansados do ataque à família, à igreja. Estamos cansados do ataque às nossas crianças. Estamos cansados de pessoas que no nosso país, que é um país livre, invadem igrejas, profanam o culto, zombam do nome de Deus. Estamos cansados dessa zombaria. Estamos cansados do desprezo dos arrogantes. E o salmista está nos ensinando que nós podemos chegar diante de Deus e abrir o nosso coração e dizer, Senhor, estamos cansados. Mas, amados, com isso, eu quero trazer 3 pontos para nós levarmos no nosso coração nessa noite. Diante dessa situação, diante dessa hostilidade ao povo do Senhor. Primeiro, nesse mundo, o que nos espera é desprezo e perseguição. Também não devemos pensar que os crentes têm direito ou que os crentes viverão
como Alice no País das Maravilhas. Quando e virou até um bordão político, e para mim isso é péssimo. E na escola dominical, se tivermos a oportunidade, vamos ver isso. A vinculação entre igreja e Estado foi uma catástrofe, irmãos. Uma catástrofe. E virou um bordão político. Isso. A despeito de ser bíblico. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E os crentes se enganam achando que, amados, a gente tem que transformar um Brasil num país cristianizado, né? 100% cristão. E achar que isso vai resolver. Amados, não seja ingênuo e inocente. É só você olhar para a bancada cristã no Congresso Nacional. Mas entenda que nesse mundo o que nos espera é desprezo e perseguição. No mundo tereis aflições, mas diante do mal aqui, lembre-se que em Cristo e com Cristo a vitória, amados, é certa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, porque desse mundo o crente não sairá derrotado. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amados. Por isso, saiba que em Cristo e com Cristo a vitória é certa, mesmo nesse mundo mal, caído, que nos persegue. Saiba também, amados, que tendo Cristo como Senhor, tendo Cristo como pastor, tendo Cristo como Salvador, olhe para Ele. Olhe para Ele, para o que Ele fez, para o que Ele suportou e continue firme na caminhada. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olhem para Cristo Jesus, para o que Ele fez, para o que Ele suportou, e continue firme na caminhada. Mas também quero terminar dizendo que se você, amado, está cansado da zombaria, do desprezo desse mundo mal,
que atenta contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Lembre-se, amados, ou olhe, ouça e mergulhe no Evangelho, e você terá suas forças renovadas. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 9. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais lhe bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouvi falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, quando estivermos cansados da zombaria, do desprezo, olhemos para o Evangelho. E ele renovará as nossas forças. Por quê, Jonathan? Acabamos de ler. Porque no Evangelho, amados,
que há um brado, um grito. O Deus que cremos é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus eterno, todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso que envia o seu Filho Jesus Cristo, amados, nos dá o poder de sermos chamados seus filhos. Então todos aqueles que creem e olham para o Evangelho conseguem ver Cristo e conseguem ver Deus. O Deus todo-poderoso e eterno, Criador dos céus e da terra, que olha para os governos humanos, que olha para a maldade humana, que olha para o escárnio e zombaria e ri. Porque eles não são nada diante de Deus. E esse Deus todo-poderoso, eterno, soberano, esse Deus renova as nossas forças. Quando estamos cansados da zombaria e do desprezo, Ele renova as nossas forças. Nos lembrando, continue. Vocês chegarão lá. E quando chegarem lá, vocês serão recebidos, abraçados, consolados, confortados e desfrutarão da minha presença para todo sempre. Não mais choro, não mais dor, não mais zombaria, não mais escárnio. Comunhão eterna comigo. E os zombadores, e os arrogantes, e os soberbos experimentarão a ira do justo Deus. Portanto, quando você estiver cansado da zombaria e do escárnio, olhe para o Evangelho. Olhe para a palavra de Deus. Isso vai renovar as suas forças. Porque assim como o salmista Asaf, no Salmo 73, quando entrei na presença do Senhor, eu vi o fim deles. Se você conhece o seu Deus, amados, se você está cansado das perseguições, das maldades contra você, contra a igreja do Senhor, no seu trabalho, contra a sua família, contra a sua igreja, contra a sua comunidade, volte o seu olhar para a palavra de Deus. Então você terá suas forças renovadas. Quero, então, encerrar lembrando com os irmãos que nessa caminhada, amados, a vitória com Cristo é certa. Nessa peregrinação, devemos olhar para Ele, para o que Ele suportou e continuar firme. E nessa peregrinação, quando estivermos cansados da zombaria e do desprezo, olhemos para o Evangelho, olhemos para a sua palavra. E aí então teremos as nossas forças renovadas. É assim, amados, que o salmista nos ensina a lidar com hostilidade para com o povo de Deus. E essa mensagem é um encorajamento, um despertamento para o seu povo. Eu conclamo a igreja nessa noite a nós orarmos e falarmos com o Senhor, pedindo ao Senhor que a sua palavra possa encontrar espaço em nosso coração. Então, assim, possamos permanecer firmes nessa peregrinação. Oremos. Deus, louvado seja o seu nome.
Obrigado por sua palavra. Obrigado, ó Deus, pela igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. Ó Deus, que nós sejamos encorajados a cada dia, Deus, a buscarmos comunhão e unidade em nome de Jesus. A buscarmos conviver, ó Deus, a buscarmos consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, ó Deus, caminhando, ó Deus, juntos nessa longa peregrinação. Ó Deus, que sejamos despertados, ó Deus, a saber que nesse mundo nós sofreremos, ó Deus. Todos os quantos querem viver piedosamente, ó Deus, sofrerão perseguição. Os crentes em Jesus não são desse mundo, portanto eles são maltratados, ó Deus. Eles são machucados, ó Deus, feridos e até mortos por causa do seu nome. E nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, porque muitas das vezes, diante dessas situações, nós nos encontramos cansados, ó Deus, de tanta zombaria, de tanto escárnio, de tanta perseguição, de tanta maldade, de tanta crueldade contra o povo de Deus, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, por causa do nome do Senhor Jesus. E nós suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia. Mas, ó Deus, nessa peregrinação que sabemos que enfrentaremos hostilidade, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor levante a nossa cabeça para olharmos para o alto, olharmos para o Senhor e vermos, ó Deus, e contemplarmos o Senhor assentado no trono. E que sejamos encorajados, ó Deus, e que encorajemos aos outros, sabendo que a despeito de todas as circunstâncias hostis, o Senhor continua governando soberanamente. E o Senhor cuidará do seu povo. O Senhor fortalecerá o seu povo. O Senhor guiará o teu povo até o dia final. E sabemos, ó Deus, que no Senhor e com o Senhor a vitória é certa. Ó Deus, mas enquanto caminhamos, que possamos cantar, que possamos orar e que possamos, ó Deus, olhar para a sua palavra, para que tenhamos as nossas forças renovadas, ó Deus. No nome de Jesus que eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco nessa longa peregrinação. Seja com os meus irmãos e desperta, ó Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão afastados, aqueles que estão perdidos. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor estenda o seu braço, ó Deus, de amor, de misericórdia, de graça, ó Deus, e traga-os de volta em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor, como testemunho para aqueles que jazem na escuridão, para que eles possam ver Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.